Olá, hoje a gente vai para mais uma aula da nossa disciplina de microbiologia de alimentos com os 3 últimos temas restantes, que são o controle do desenvolvimento microbiano de alimentos, que são assuntos muito parecidos com o da conservação de alimentos, a partir do momento que eu vou utilizar de estratégias para poder inibir ou barrar o crescimento desses micro-organismos nos nossos alimentos produzidos. Também os critérios microbiológicos para avaliação da qualidade de alimentos e análise microbiológica dos produtos alimentícios, como um processo de finalização e de fiscalização desses alimentos. Quanto ao controle do desenvolvimento dos micro-organismos, nós vimos na aula anterior que temos algumas estratégias de técnicas de conservação. A maioria delas visa impedir que esses micro-organismos eles se multipliquem. Por quê? São eles os maiores responsáveis por alterações nos alimentos. A gente tem, como a gente viu na aula anterior, nós temos as enzimas, mas os principais agentes responsáveis pela alteração da qualidade desses alimentos são os micro-organismos. Então, de que forma que a gente pode impedir, que a gente pode barrar o desenvolvimento desses elementos? Através de métodos mecânicos de remoção desses micro-organismos, coisas que são simples, como a gente faz, como a lavagem, a limpeza, a sanitização. A gente sabe que nesse processo mecânico não é somente uma lavagem com água. A gente já discutiu esse ponto. A gente precisa também de agentes que vão ser responsáveis pela destruição da membrana plasmática desses micro-organismos, impedindo que eles se multipliquem, que eles se desenvolvam. Nós temos também a questão das condições atmosféricas, que elas devem ser mantidas o mais desfavorável possível. A gente viu na primeira aula sobre a classificação dos micro-organismos quanto à presença do oxigênio. Então, se eu sei que aquele alimento ele é contaminado normalmente por micro-organismos aeróbicos, então como é que devem ser as condições atmosféricas desse alimento? Elas devem ser devem não ter oxigênio, né? Devem ser substituídos por gás carbônico, gás hélio, algum outro tipo de elemento, ou a retirada total, modo a vácuo, como a gente costuma ver. Assim como o contrário também procede, em termos, se eu sei que esse micro-organismo ele é anaeróbio facultativo ou anaeróbio estrito, principalmente, nós vamos utilizar sempre oxigênio nessa atmosfera que envolve esse alimento. Outra forma também é a utilização de temperaturas elevadas, como a gente viu nos processos de pasteurização, esterilização, tindalização, ou temperaturas baixas, que seria o processo de refrigeração criogênica ou congelamento, de forma que esses micro-organismos eles não tenham à sua disposição a temperatura necessária para a sua multiplicação. Porque se vocês recordarem a primeira aula, nós vamos ter micro-organismos que precisam de temperaturas médias, né? Essa nossa do Piauí, por exemplo, ela é uma temperatura ótima para o crescimento de micro-organismos, por isso nunca a gente deve deixar um alimento quente sobre o fogão ou sobre a mesa esfriando para ser consumido muitas horas depois, né? Ou então nós vamos precisar, esses micro-organismos vão precisar de temperaturas baixas, né? Então, a gente vai sempre ter que controlar esse processo de temperatura baseado nesses processos de conservação que a gente já discutiu até na aula anterior. A desidratação, como a gente viu, pode ser pela remoção total da água, ou pelo processo de concentração, onde eu vou ter diminuído aí em torno de 50% da água disponível nesse alimento. A gente sabe que o que se torna disponível, que faz com que esses micro-organismos eles se multipliquem com facilidade, é a presença de água no meio, para que eles possam utilizar os nutrientes que estão ali dissolvidos, né, unidades menores, processo de hidrólise que vai acontecer nesse alimento, liberando partículas menores que vão ser aproveitadas por esses micro-organismos para poder promover, então, as alterações. O uso de agentes conservadores químicos, como a gente viu, os aditivos, que vão ser principalmente os conservantes,
que vão ter essa função de barrar esse crescimento, de impedir, de inibir completamente o desenvolvimento desses micro-organismos, a irradiação, a destruição mecânica e a combinação de todos esses métodos. Alguns métodos eles não são totalmente eficientes, como por exemplo a refrigeração, ou como por exemplo a pasteurização. Então, a gente sempre vai precisar de uma complementação, em função de serem métodos que têm a ação limitada, né? Alguns fatores, eles vão, quando eu vou utilizar um tratamento térmico, por exemplo, que é o principal meio pelo qual eu vou inibir o desenvolvimento desses micro-organismos, alguns fatores eles interferem na resistência térmica desses micro-organismos. A gente tem a água. Então, quando a gente tem um ambiente muito úmido, esse produto ele vai oferecer uma menor resistência térmica. Então, quanto menos úmido estiver, mais resistência vai ter esse micro-organismo ao tratamento térmico. Por condições, às vezes, até de hidrólise ou algum tipo de reação que acontece, que destrói a membrana, que destrói esses micro-organismos. Também as gorduras e as proteínas, que elas vão ter um efeito muito relacionado a essa quantidade de água, porque a presença de gorduras, por exemplo, por ser um elemento hidrofóbico, se eu tenho mais gordura, consequentemente eu vou ter menos água. Então, supõe-se que essa questão da gordura ela seria por uma proteção pela quantidade reduzida de água que nós vamos ter. Os sais, eles vão variar em termos de influência, porque alguns eles tendem à desidratação do produto, enquanto que outros são higroscópicos, ou seja, eles acabam aumentando a atividade de água desse alimento porque eles absorvem água. Então, à medida que ele vai desidratando, ele dá essa termorresistência ao micro-organismo, à medida que ele vai hidratando, que ele vai absorvendo água, ele vai diminuir essa resistência térmica do micro-organismo. Os carboidratos, eles também agem no sentido de diminuir essa atividade de água, o que a gente viu até no processo de desidratação osmótica, no módulo passado. O pH, ele vai ser um elemento inerente ao produto, né? Inerente ao alimento. Então, a gente viu que pH ácido, ele tem uma resistência, os micro-organismos não têm resistência a esse pH ácido. Consequentemente, se eu tenho um alimento que ele é ácido, essa resistência térmica dos micro-organismos vai ser reduzida. Assim como também se eu tiver um alimento alcalino, porque ele também não vai ter resistência térmica. Então, preferencial são pH próximo à neutralidade, que dá a esse micro-organismo essa condição dele se desenvolver largamente. O número de micro-organismos também é um fator, porque se eu tenho uma contaminação muito elevada, então vou precisar de um tratamento térmico muito mais rigoroso. Por quê? Dentro daquela população, a gente vai ter aqueles que apresentam uma resistência térmica um pouco mais acentuada. Então, se eu faço um tratamento térmico comum, eu posso acabar selecionando exemplares ali, espécimes ali, que vão conseguir suportar aquele tratamento e posteriormente vão ser responsáveis por contaminação, por intoxicação decorrente do consumo desse alimento. A fase de crescimento também nós vamos ter a fase estacionária e a fase logarítmica. Como o início da fase logarítmica como fase em que eles têm uma resistência maior, enquanto que a fase de duração, essa duração da fase logarítmica, ela apresenta uma maior debilidade. Então, se eu fizer um tratamento térmico nessa fase logarítmica, eu consigo destruir uma maior quantidade de micro-organismos. A presença também de substâncias antimicrobianas nesses alimentos, como os antibióticos, nós vamos ter aí uma redução da resistência térmica desses micro-organismos. E também a questão das condições desse ambiente reacional, que é a relação tempo-temperatura.
Então, dependendo desse ambiente reacional, eu vou ter uma necessidade de uma temperatura maior ou de uma temperatura menor, e a gente já viu no módulo passado que quanto maior a temperatura, menor deve ser o tempo, e o contrário também, né? Sobre os critérios microbiológicos para avaliação da qualidade de alimentos, devem ser tomadas algumas precauções nesse processo de análise, né? Tanto para esses critérios quanto para a análise propriamente dita. Vocês já devem saber que a gente tem que fazer uma amostragem. A gente não tem condição de pegar um lote inteiro e fazer análise em todo aquele lote. Até porque, por exemplo, imaginemos um lote de extrato de tomate, né? Vai abrir todas as embalagens, vai abrir todas as unidades. Depois de abrir, como é que eu vou garantir a segurança daquele produto para o consumidor? Porque eu já expus aquele produto à oxidação, já expus à contaminação ambiente. Então, por conta disso, a gente tem que fazer uma amostragem que seja representativa e significativa, né? Então, dentro de todo aquele lote que foi produzido, eu vou escolher aleatoriamente algumas unidades para poder fazer os testes microbiológicos. Porque eu tenho que colocar em mente que a gente não tem uma distribuição uniforme, mas ela tem que ser o mais ampla possível para poder não rejeitar um produto bom ou não aceitar um produto ruim, né? E esse é um dos pontos, né? Quando, por exemplo, o Ministério da Agricultura ele vai fazer uma fiscalização, ele pega uma amostra de um lote aleatório e manda para os seus laboratórios credenciados em um outro estado, às vezes. E daquele mesmo lote, o dono ele guarda uma contraprova, né? Justamente para poder, se aquela unidade que ele pegou der algum problema, ele fazer o teste naquela contraprova. Se aquela contraprova não apontou problema, então o Ministério faz uma nova amostragem, pega uma nova unidade e faz um outro teste para poder ou confirmar ou refutar o laudo anterior. Então, é por isso que tem que se tomar um cuidado na hora dessa amostragem, para que você não coloque em risco a sua produção. Você, como, às vezes, um profissional responsável pelo controle de qualidade de uma indústria, ou você, como um fiscal de um órgão desses, né, um Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, de estar condenando também produtos que sejam bons, né? Também a gente tem que ter em mente que essa questão do risco microbiológico, ele está relacionado ao tipo e à quantidade de micro-organismos presentes. Não que, eu vou aceitar, quando a gente fala em risco aceitável, uma quantidade de micro-organismos que não sejam responsáveis por doenças graves e estejam presentes em um determinado limite naquela amostra. Então, se a gente pega a resolução da Anvisa, número 12, que é responsável pelos padrões microbiológicos presentes em alimentos, então a gente vai ter lá uma quantidade aceitável para alguns tipos de micro-organismos, e para outros a tolerância é zero, né? É a ausência total, porque eles são responsáveis por patologias severas, né? Muito graves em seres humanos. E os micro-organismos, em função das suas características de patogenicidade, características morfológicas, fisiológicas, eles são agrupados em 5 categorias. Nós vamos ter aí os deteriorantes. Esses deteriorantes, muitas vezes eles não causam problema de saúde direto, eles têm problemas econômicos, né? Problemas tecnológicos, porque eles vão alterar as propriedades daquele alimento. É claro que você, vendo um alimento com algum tipo de alteração, você não vai consumir, embora não é um micro-organismo que vai lhe causar um problema de saúde grave, né? Mas quem vai arriscar? Nós temos aí os indicadores de outros patógenos, porque a presença deles geralmente são micro-organismos que têm uma resistência mais elevada a uma temperatura, porém eles não são